Capítulo 3º. Seção 1ª. Do local da prestação do serviço. Artigo 52. O serviço considera-se prestado e imposto devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a inciso 23, quando o imposto será devido no local. Inciso 1º. Do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hipótese do artigo 7º desta lei complementar. Inciso 2º. Da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos serviços descritos no subitem 3.04 contido na lista de serviço, anexo 1º desta lei complementar. Inciso 3º. De execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e 7.17 contidos na lista de serviço, anexo 1º desta lei complementar. Inciso 4º. Da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 contido na lista de serviço, anexo 1º desta lei complementar. Inciso 5º. Das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.05 contido na lista de serviço, anexo 1º desta lei complementar. Inciso 6º. De execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no caso dos serviços descritos no subitem 7.09 contido na lista de serviço, anexo 1º desta lei complementar. Inciso 7º. De execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.10 contido na lista de serviço, anexo 1º desta lei complementar. Inciso 8º. De execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores, no caso dos serviços descritos no subitem 7.11 na lista de serviço, anexo 1º desta lei complementar. Inciso 9º. Do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos no subitem 7.12 contido na lista de serviço, anexo 1º desta lei complementar. Inciso 10. Do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte, descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas para quaisquer fins e por quaisquer meios. Inciso 11. De execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.15 contido na lista de serviço, anexo 1º desta lei complementar. Inciso 12. Da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 7.16 contido na lista de serviço, anexo 1º desta lei complementar. Inciso 13. Onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços descritos no subitem 11.01 contido na lista de serviço, anexo 1º desta lei complementar. Inciso 14. Dos bens, dos semoventes ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02, contido na lista de serviços, capítulo 1º, desta lei complementar. Inciso 15. Do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem, no caso dos serviços descritos no subitem 11.04 contido na lista de serviço, anexo 1º desta lei complementar.
Inciso 16. De execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, no caso dos serviços descritos nos subitens do item 12, contido na lista de serviços, capítulo 1º, da Lei Complementar N. 59, de 2 de outubro de 2003. Inciso 17. Do município onde está sendo executado o transporte, no caso dos serviços descritos pelo item 16, da lista de serviços, capítulo 1º, desta Lei Complementar. Inciso 18. Do estabelecimento do tomador da mão de obra ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.05 contido na lista de serviço, anexo 1º desta Lei Complementar. Inciso 19. Da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o planejamento, organização e administração, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.09 contido na lista de serviço, anexo 1º desta Lei Complementar. Inciso 20. Do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou metroviário, no caso dos serviços descritos nos subitem 20.02 e 20.03 contidos na lista de serviço, anexo 1º desta Lei Complementar. Inciso 21. Do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 4.22, 4.23 e 5.09, contido na lista de serviços, capítulo 1º, desta Lei Complementar, inciso acrescido pelo artigo 2º da Lei Complementar N. 305, de 3 de outubro de 2017. Inciso 22. Do domicílio do tomador do serviço no caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito ou débito e demais descritos no subitem 15.01, contido na lista de serviços, capítulo 1º, desta Lei Complementar. Inciso 23. Do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 10.04 e 15.09, contido na lista de serviços, capítulo 1º, desta Lei Complementar. Parágrafo 1º. No caso dos serviços a que se refere o subitem 3.03 da lista de serviço, anexo 1º desta Lei Complementar, considera-se ocorrido fato gerador e devido o imposto em cada município em cujo território haja extensão de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, objetos de locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não. Parágrafo 2º. No caso dos serviços a que se refere o subitem 22.01 da lista de serviço, anexo 1º desta Lei Complementar, considera-se ocorrido fato gerador e devido o imposto em cada município em cujo território haja extensão de rodovia explorada. Parágrafo 3º. Considera-se ocorrido fato gerador do ISSQN no local do estabelecimento prestador, quando se tratar de serviços executados em águas marítimas, excetuados os serviços descritos no subitem 20.01 da lista de serviços, anexo 1º desta lei. Parágrafo 4º. Na hipótese de descumprimento do disposto no caput ou no parágrafo 1º, ambos do artigo 75-A, desta Lei Complementar, o imposto será devido no local do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado. Parágrafo 5º. No caso dos serviços descritos nos subitens 10.04 e 15.09, o valor do imposto é devido ao município declarado como domicílio tributário da pessoa jurídica ou física tomadora do serviço, conforme informação prestada por este. Parágrafo 6º. No caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito e débito, descritos no subitem 15.01, os terminais eletrônicos ou as máquinas das operações efetivadas deverão ser registrados no local do domicílio do tomador do serviço. Artigo 53. Considera-se estabelecimento prestador. Inciso 1º.
O local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas. Inciso 2º. O local, construído ou não, onde forem prestados os serviços de diversões públicas, inclusive os de natureza itinerante. Parágrafo 1º. A existência de estabelecimento prestador é indicada pela presença de um ou mais dos seguintes elementos. Inciso 1º. Manutenção de pessoal, material, máquinas, instrumentos e equipamentos necessários à execução dos serviços. Inciso 2º. Estrutura organizacional ou administrativa. Inciso 3º. Inscrição em órgão público para o exercício de atividade econômica ou dela decorrente. Inciso 4º. Indicação como domicílio fiscal para efeito de outros tributos. Inciso 5º. Permanência ou ânimo de permanecer no local, para a exploração econômica de atividade de prestação de serviços, exteriorizada por meio da indicação do endereço em impressos, formulários ou correspondência, contrato de locação do imóvel, propaganda ou publicidade, ou em contas de telefone, de fornecimento de energia elétrica, água ou gás, em nome do prestador, seu representante ou preposto. Parágrafo 2º. Para os efeitos deste artigo, a circunstância de o serviço, por sua natureza, ser executado, habitual ou eventualmente, fora do estabelecimento, não o descaracteriza como estabelecimento prestador. Artigo 54. Cada estabelecimento do mesmo sujeito passivo é considerado autônomo para efeito de manutenção e escrituração de livros e documentos fiscais e para o recolhimento do ISS-QN, relativo aos serviços nele prestados, ainda que simples depósito. Parágrafo 1º. O titular do estabelecimento é responsável pelo cumprimento de todas as obrigações principais e acessórias que esta lei atribuir ao estabelecimento. Parágrafo 2º. Todos os estabelecimentos do mesmo titular são considerados em conjunto para efeito de responder à empresa pelos débitos, acrescidos e multas referentes a qualquer deles,